Olá, internautas, bom dia a todos. Você está na JMV TV, Jornal do Médio Vale. Vamos iniciar agora o programa Personalidades em Destaque. Hoje, tendo a ilustre presença do ex-prefeito da cidade de Indaial, Olímpio José Tomil. Ele veio contar aos nossos internautas a sua história e também falar de assuntos de interesse da comunidade. Bom dia, Olímpio Tomil. É um prazer tê-lo aqui conosco para contar um pouquinho da sua história e falar de assuntos da comunidade. Bom dia a você, Evandro. Bom dia a todos os internautas, que estão nos assistindo. A gente aproveita para parabenizar, todo esse trabalho que vocês estão desenvolvendo e que leva a informação de uma forma bem mais acessível, a todos os, principalmente os jovens, que assistam. Parabéns, e a gente fica muito feliz de poder estar aqui compartilhando esse momento. Muito bem. Prefeito Tomil, a gente sabe que o senhor governou Indaial durante 8 anos, é uma pessoa com uma ampla folha de serviços prestados à comunidade e com certeza sempre desperta o interesse por parte da comunidade, dos internautas, das pessoas em geral, para saber então quem é Olímpio Tomil. Bom, Evandro, é sempre um pouco difícil a gente falar de si mesmo, mas um pouco a gente pode acabar relatando. Eu sou natural, fui registrado em Vidal Ramos, nasci na localidade lá de Presidente Nereu hoje, que se chama Timer, popularmente Tima, e com 1 ano de idade eu vim na localidade do Salão, em Apiúna, quando ainda Apiúna pertencia a Indaial, E ali os meus pais constituíram aí praticamente a nossa família, somos em 6 irmãos, uma irmã falecida, e ali a gente acabou crescendo, se desenvolvendo na agricultura. Então, acabei trabalhando durante a minha infância toda praticamente, ali até os mais de 10 anos, Mas o importante é que dentro desse trabalho todo a gente pode estar estudando, e eu acho que isso foi fundamental. E ao mesmo tempo também a educação, mesmo não tendo, os meus pais não podendo estudar muito, porém a educação, a personalidade, ela se desenvolveu aí nesse período, enquanto a gente trabalhava na roça, plantando as plantações aí, Principalmente a gente plantava fumo, Mas paralelo a isso a gente tinha os animais, criação de animais, também as plantações, de milho, batata, feijão. Então todas essas plantações a gente desenvolvia, e ao mesmo tempo isso era um aprendizado, Porque a gente precisava ter autonomia, precisava ter liderança, precisava tomar iniciativa, mesmo já de pequeno. A gente já precisava saber o que fazer, Então isso acho que ajuda na formação da personalidade da pessoa. Então a gente teve uma infância assim bastante interessante, mesmo distante das cidades, sem estrutura. E isso acho que também fez com que a gente tomasse iniciativa, desenvolvesse, pudesse criar um ambiente de trabalho e de família ali onde a gente vivia. Muito bem. Tomil, e aí a sua trajetória, você contava de que trabalhou na agricultura, depois ia a parte estudantil, como é que foi? Você estudava lá na escola do Salão, lá? Uma escola isolada era, Isso, escola isolada, Águas Frias, foi o meu primeiro ano. Dava 7 quilômetros da minha casa, era um pouco distante para caminhar com 7 anos de idade. Você lembra do nome da escola já? Escola Isolada Águas Frias. Águas Frias. Localidade de Águas Frias. E lá você estudou até a 4ª série, no caso? Lá estudei só no primeiro ano. Primeiro ano. Era o primeiro ano ainda, eu peguei aquela época que não muito seriada, Não era um professor para 4 séries? Era um professor para todos. E também tinha a questão da varinha ainda, Peguei um ano desse. Então, e depois então teve uma escola. O professor era rígido, então? O professor, sim. Era o Berkenbrock, Tem os filhos do Berkenbrock, ele ainda vivem aqui, estão aqui no município de Indaial, e região. E a gente, então, estudando ali durante um ano, Eu estudei ali durante um ano. No ano seguinte, então, foi construída uma escola mais próxima. Então, ficou uns 3 quilômetros de onde a gente morava. Então, já facilitou. E aí fazia a pé o percurso diariamente? Sempre a pé. Então, aí eu concluí primeira a 4ª série. Certo. E depois disso, então, eu
para não parar de estudar, porque não tinha mais como continuar aí, então eu vim no distrito de Apiúna, que ainda pertencia a Indaial, para continuar, né, a 6ª, 7ª até a 8ª série. E depois, então... Ali você estudou em que colégio? No Colégio Dom Bosco de Apiúna. Dom Bosco. Ali tinha os seminaristas, tinha... Né? O colégio hoje é o principal colégio de lá, né? É o principal colégio do município de Apiúna. E depois, então, eu vim para Indaial, porém, antes disso, eu fui para o Exército, né? Então, passei um ano no Exército e depois, retornando para Indaial, então, passamos a morar, os meus pais também vieram para o município de Indaial, e aí eu concluí o ensino médio, depois eu fiz o vestibular, fui para a FURB, fiz o curso de letras, né, me formei em português, inglês, né, aí depois ainda fiz um curso de pós-graduação em português em Ouro Fino, né, aí depois fiz também o curso de espanhol na Univale e pós-graduação na Universidade Federal. Então a gente passou a estudar bastante, né? Então a gente teve um período bem grande de convivência no meio universitário, com muitas ideias, com muitas informações. Isso praticamente foi a sua base até para a política, né? Justamente. Então o meio universitário, e às vezes os jovens não percebem isso, né? O meio universitário ele é a base para a formação da pessoa, porque ali você tem ideias, uma gama, uma diversidade de ideias que ajuda na tua formação, ajuda para você ter uma bagagem e se preparar para futuramente, quando você tiver a oportunidade de assumir uma função ou poder estar contribuindo, né, com a sociedade como um geral, você tem conhecimento para fazer isso com propriedade. Certo. Eu acho que isso que é fundamental. Muito bem, Tomil. E com relação à política, daí você militou mais dentro de Indaial, você estava falando, quer dizer, o teu interesse maior pela política começou lá na FURB, né? Mas a militância foi em Indaial, né? Isso. Então, na FURB, eu participei do centro acadêmico, né, do próprio curso e também do próprio centro acadêmico, do DCE, a gente sempre esteve envolvido, porque ali os jovens têm as suas aspirações, né? A gente pagava mensalidade, então era sempre uma discussão quando tinha um aumento de mensalidade, de alternativas para que os estudantes não precisassem estar pagando, né, que hoje já é uma outra realidade. Sim. Mesmo que existe as universidades pagas, mas também a universidade pública hoje já facilitou bastante, né, para que todo mundo possa estar estudando. Tem as próprias bolsas também, já que foi as bolsas, também, né? Então a gente tinha muito essa discussão, né? Participei também como funcionário da FURB, né, do sindicato, né? Então fiz parte da diretoria, então foi um outro momento também de um aprendizado interessante. Mas o meio universitário, com certeza, ele já foi o introdutório, foi a base, né, para a gente poder estar depois participando e se filiando no Partido dos Trabalhadores em 95, né? 95 em Indaial daí. Até lá já simpatizava, já entendia, né, e já era o caminho que eu tinha definido até pela minha formação, de estar participando do Partido dos Trabalhadores, mas não tinha me filiado. Então, a gente vendo que a gente podia estar contribuindo com o município de Indaial, é que a gente passou a verificar como é que estava o PT em Indaial, e a partir daí a gente ajudou a reestruturar o partido, né, em 95. Aí em 96 o partido já participou, né, da campanha eleitoral a prefeito, a vice, com 2 candidatos a vereador, né. Então foi a introdução ali, né, do Partido início da trajetória. O início, E em 2000 aí o senhor concorreu a prefeito pela primeira vez, o primeiro cargo que disputou, né? Isso. E aí se elegeu pela primeira vez? Acho que ele foi um momento assim muito interessante. Inclusive, né, quebrando tradicionais partidos, né? Um paradigma praticamente, né, dentro de Indaial. Acho que foi um momento histórico do município de Indaial importantíssimo. Acho que a gente deu uma guinada, né? E até mostrar uma forma diferente de poder se governar o município, né? Poder se trabalhar os programas sociais, as ações, né, de uma forma participativa, e foi o que ajudou a eleger a gente, né? Mesmo a divergência dos adversários e ao mesmo tempo uma proposta nova, né, onde a gente conseguiu estar
tendo a confiança da comunidade e ao mesmo tempo se elegendo e implementando uma boa parte dessas ações no município de Indaial, que deu um resultado com certeza significativo. Muito bem. Bom, o Tomil também foi reeleito em 2004, governou até o final de 2008 e depois concorreu também a deputado estadual na eleição deste ano. Nós vamos, a partir do próximo bloco, fazer um desdobramento já desde lá do início da trajetória do Tomil, falando mais um pouquinho do passado e também sobre a atividade profissional dele. E vários assuntos de interesse da comunidade também. Então nós vamos a um breve intervalo comercial e já retornaremos.